Olá, aqui é o Edson Oliveira, fundador do site Mais Persuasão, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que foge um pouco da temática que nós viemos abordando nos outros vídeos. Nós viemos novamente conversando sobre persuasão, sobre comunicação, resultados, e hoje nós vamos falar sobre o ingrediente que está por detrás disso, ok? É aquele ingrediente que, quando modificado, quando bem trabalhado, faz com que os seus resultados sejam ainda maiores, utilizando as mesmas técnicas que você aprendeu aqui comigo. Esse assunto também, ele é a causa número 1 dos divórcios aqui no Brasil, e eu acredito que também no mundo. E é um assunto também que quando você administra mal ele, você tem algum problema relacionado a ele, você não consegue atingir o seu pleno potencial, não consegue viver uma vida realmente feliz e tranquila. Ficou curioso? O assunto que nós vamos falar hoje é sobre dinheiro, riqueza e construção, né? Construção de riqueza e prosperidade. Para a gente começar falando sobre esse assunto, eu quero falar para vocês sobre os tipos de mentalidades que nós encontramos, principalmente aqui no Brasil, e ao longo dos próximos vídeos a gente vai debater um pouco mais a fundo sobre algumas estratégias para poder realmente estar modificando sua mentalidade e estar fazendo com que você gere mais resultados. O primeiro ponto que a gente tem que entender, antes mesmo de falar sobre mentalidade, é que o resultado financeiro, ele nada mais é do que uma materialização dos pensamentos que você tem a respeito de dinheiro, ok? Quando nós modificamos nosso modelo de dinheiro, nosso padrão de dinheiro, nós conseguimos resolver problemas financeiros que nós temos e fazemos com que nós alcancemos, né, um nível um pouco superior, um pouco maior, ou até mesmo uma diferença enorme do atual nível financeiro que você está para o atual nível, para o nível que você quer ir. Simplesmente fazendo algumas modificações dentro da sua mentalidade. E como funciona isso, né? Como funciona a construção da mentalidade? O nosso cérebro, ele é fissurado por padrões. Ele cria padrões, modelos para cada uma das áreas da nossa vida, padrões de comportamento, condicionamento, né? O nosso corpo, ele é condicionado a determinados estímulos, e isso já é feito de maneira automática para economizar energia. Nossos processos, cerca de 95% do nosso comportamento, nossas ações, elas são automatizadas. Tudo isso para realmente consumir o mínimo de energia possível e fazer com que a energia seja realmente preservada. Okay? Nosso cérebro, ele é uma máquina fantástica e tenta automatizar o máximo de coisas possível para fazer com que você economize energia. E algumas pessoas, tá? Algumas não, né? A maioria das pessoas, elas têm alguns condicionamentos a respeito de dinheiro que são bastante limitantes. Eles já estão condicionados a determinados estímulos e têm determinadas respostas a esses estímulos, fazendo com que a pessoa não cresça financeiramente, independente se ela trabalhe mais ou menos, e faz com que ela fique presa naquele modelo que ela própria criou. A boa notícia é que, assim como você criou esse modelo um dia para você, você pode recriá-lo também, ok? Então hoje nós vamos conhecer 3 tipos de mentalidade e o primeiro passo é você se identificar em qual tipo de mentalidade que você está encaixado para depois dar o próximo passo, tudo bem? Então a primeira mentalidade que a gente encontra, tá, dentro dessa parte de mentalidade financeira, prosperidade financeira, é a mentalidade de pobre, tá? A mentalidade pobre, tá? Não quer dizer a condição financeira da pessoa, mas é a mentalidade da pessoa que é pobre. Talvez a pessoa ela pode ter bens financeiros, mas ela tendo uma mentalidade pobre, ela não consegue ter prosperidade, não consegue viver uma vida realmente plena e feliz. A mentalidade pobre faz com que a pessoa que possua essa mentalidade, ela olhe para os problemas financeiros e veja eles como obstáculos. Não veem oportunidades de melhoria, olham para os obstáculos ali e dizem normalmente para si mesmo: a vida é assim mesmo, a vida é dura, não tem jeito, não tem como ter solução, eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito, é desse jeito e ponto. São pessoas que realmente elas estão presas na ideia de que não tem o que fazer, não há oportunidades. Se a pessoa talvez não tenha a vida financeira que ela quer ainda, ela não consegue se colocar na posição de criador realmente da sua realidade, de protagonista mesmo. Ela sempre é aquela pessoa espectadora, ela fica vendo, deixa as coisas acontecerem, não faz as coisas acontecerem.
Essa é a mentalidade pobre. A maioria das pessoas está ainda nessa mentalidade. Okay? Isso por questões históricas, né? Principalmente aqui no Brasil, por questões de colonização, mas a gente não vai aprofundar nesse assunto, não. E depois nós temos a segunda mentalidade, que é a mentalidade da classe média. A mentalidade da classe média faz as pessoas, né, que têm essa mentalidade, faz as pessoas acreditar que o rendimento financeiro é diretamente proporcional à quantidade de títulos e estudo que a pessoa tem. Isso não é verdadeiramente, vamos dizer, real. Por quê? Eu conheço pessoas que têm mestrado, doutorado, que são fracassos financeiros, e também conheço pessoas que têm mestrado e doutorado, que possuem grande riqueza. E assim também como pessoas que não têm mestrado e doutorado e são realmente milionárias. São pessoas que têm uma mentalidade diferente. Então é um ponto que não necessariamente faz com que quanto mais estudo você tiver, mais dinheiro você vai ter. Não é um jogo, uma lógica correta das coisas. E assim, algo que o estudo ajuda bastante, mas ele não é fator determinante, tudo bem? Então é um ponto também que as pessoas que têm essa mentalidade de classe média é fazer o quê? Elas ficarem presas nessa ideia de que elas precisam de um estudo melhor para poder ter um salário melhor, se precisam de fazer tal curso para poder alcançar tal resultado. Isso faz com que elas fiquem engessadas nessa ideia. E a parte criativa, a parte de criação de ideias, solucionamento de problemas, fica um pouco presa. Essas pessoas também elas acabam pecando na ideia de realmente trabalhar para outras pessoas. Não há nada de errado nisso, tá? Você trabalhar para outras pessoas. Entretanto, pesquisas já mostram que, caso você queira realmente alcançar um montante financeiro grande, seja para você ter uma vida melhor ou qualquer outro objetivo que você tenha na vida, que você tenha realmente bastante dinheiro, quando você está assalariado, esse objetivo ele fica um pouco mais desafiador. Porque você, independente de você trabalhar mais ou menos, você vai receber a mesma quantia. A menos que você trabalhe em algo que te remunerem por resultado, ok? Ainda assim, em alguns casos, independente de você receber por resultado, você fica limitado ao tempo. Você pode trabalhar 24 horas por dia e ter um teto, né, para isso. Nós temos um limite. Então isso acaba te prendendo ali. E nós temos também um bloqueio grande, né? Nós não, né? As pessoas que têm essa mentalidade da classe média é que não utilizar o conhecimento que essas pessoas têm para montar algo próprio, para poder realmente gerar riquezas com o próprio conhecimento. Isso é algo fantástico, que faz com que a pessoa consiga também alcançar um montante financeiro melhor e, consequentemente, atingir os objetivos. Ok? Então essa é a segunda mentalidade. E a terceira mentalidade é a mentalidade milionária. São aquelas pessoas que não necessariamente têm um montante financeiro a 1 milhão, né, ou mais na conta, mas são aquelas pessoas que olham para os desafios financeiros e buscam aprender com eles para não mais repetir, ou apenas simplesmente, né, olham para aquele montante, para aquele desafio financeiro e buscam encontrar oportunidades para geração de riqueza ali. São pessoas que são realmente protagonistas da vida. Elas pegam nas rédeas da vida mesmo e fazem as coisas acontecerem. Elas não ficam presas às limitações, ao que está acontecendo de desafios. Elas simplesmente têm a mente aberta o suficiente para poder estar fazendo as coisas acontecerem. São pessoas também que normalmente elas trabalham por conta própria, elas têm empresa, elas fazem com que o seu próprio conhecimento, o seu próprio trabalho, ele seja multiplicado e alcançando mais pessoas, agregando mais valor para o mercado e, consequentemente, trazendo maiores retornos financeiros também, ok? Então, nesse primeiro vídeo, eu queria passar para você esses 3 tipos de mentalidade e te passar um exercício. Qual das mentalidades você está enquadrado hoje? Tá? Esse é um ponto muito importante. A partir do momento que você toma consciência, você assume a responsabilidade por qual mentalidade você está, fica muito mais fácil você dar o próximo passo, ok? Então é um ponto bem importante você identificar qual mentalidade você está atualmente. Feita essa identificação,
digite aqui embaixo, deixe seu comentário falando qual mentalidade que você está. Vamos interagindo um pouco e no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre como você pode estar trabalhando, né, essa mentalidade, como que ela foi formada, tá? Todos os tipos de mentalidade, qual que é a origem delas, da onde que vieram as crenças, o porquê de você ter determinado comportamento nas suas finanças e por que você não tem outros comportamentos e como você pode ir modificando pouco a pouco eles todos, tudo bem? Então deixe seu comentário aqui abaixo, me dizendo o que você achou do vídeo, me falando também qual tipo de mentalidade você está enquadrada. Clique no lado de cá, se inscreva no nosso canal do YouTube para você poder estar recebendo também as outras notificações, os outros vídeos sobre esse determinado tema e dos outros temas também. E pense em alguma pessoa que pode se beneficiar desse treinamento também, desse vídeo que nós falamos aqui agora, e compartilhe com eles também, tudo bem? Então um grande abraço para você e até o próximo vídeo.